Fala pessoal, beleza? Gustavo na área. Hoje com um assunto super importante. O canal Buscando a Meta vai falar com vocês hoje sobre delta de opções. O que é o delta das opções? O que seria isso? Tá? Então é muito importante a gente entender o seguinte, que o delta, ele é o quê? Ele vai expressar o quanto uma opção vai sofrer mudança em relação à alteração do ativo objeto. Tá? Ele vai representar essa mudança. Então, para a gente entender mais fácil, a nossa opção ela vai ter variação de acordo com a variação do ativo objeto. Então, se uma ação sobe muito, a nossa call, no caso, ela vai ter uma valorização referente ao nosso delta. Tá? Então, ele é responsável por indicar quando uma opção irá subir ou cair. Lógico que vai de acordo com a variação sofrida por uma ação num curto intervalo de tempo. Isso quer dizer o quê? A grosso modo, quando a gente tem um delta meio, por exemplo, um delta de 0,50%, se o nosso ativo tem uma alta de R$1, a gente espera ter uma valorização na opção de cerca de 50 centavos. Tá? Então ele vai ser considerado também como uma probabilidade dessa nossa opção ser exercida. Porque logo, quando a gente tem um delta muito alto, um delta próximo do 100%, essa opção está muito dentro do dinheiro. Então a gente tem uma alta probabilidade de um exercício, certo? Então vamos continuar o raciocínio aqui, que eu vou explicar para vocês na prática como isso funciona de fato. Tá? Então as opções no dinheiro têm cerca de 50% de delta. Tá? Então isso vai significar que uma pequena variação no preço do papel vai fazer a nossa opção ter uma variação já responsável por conta do delta. Deixa eu mostrar aqui para vocês, diretamente pelo Profit, um exemplo claro aqui de como utilizar esse delta. Vamos abrir aqui o módulo de opções. Estamos aqui na grade de opções de Petrobras. Tá, vamos pegar aqui o próximo exercício. Tem 21 dias úteis para o vencimento. E vamos descobrir aqui qual é o delta referente a cada strike da opção. Então vamos dar uma personalizada aqui no nosso módulo de opções. Certo? Então a gente vai apresentar aqui dentro dessa escala nova, essa parte customizada, o que eu quero que a gente veja. O delta, estou selecionando aqui com vocês, e o preço teórico. Também vou colocar aqui o θ para a gente saber a desvalorização dessa opção. Dou OK, pronto. Agora a gente tem o delta e o θ aqui e o valor das opções. Outra coisa importante é exibir o código do ativo completo. Quero saber de fato qual é o ticker dessa opção, além de saber, obviamente, se ela é europeia ou americana. Então vamos lá. Dentro da escala de delta, a gente vê o seguinte, que as opções que estão mais próximas do valor da ação vão refletir o delta meio. Tá? Então a gente tem aqui o strike de 36,76, 31 e o 31,50 está dentro da região de delta meio. Então logo, se eu estivesse manipulando essa opção, aperto o D 233, ó, vamos utilizá-la aqui como exemplo. Vou adicionar mais um gráfico do lado. PTRD 233. É uma opção de compra, strike 31,26, opção europeia. Temos aqui a nossa opção. Vou tirar qualquer indicador daqui para não confundir o propósito. Estamos aqui pelo gráfico de 5 minutos. Em ambas as condições aqui, tanto a ação quanto a opção. O que eu posso esperar da minha opção? Essa opção está com cerca de delta meio. Perceba que nesse ponto aqui, ó, nos últimos instantes aqui, lá por volta de 3,5, 3,20, a Petro estava batendo R$ 3,37, certo? Nossa ação estava em queda naquele momento. E você vai perceber que esse mesmo horário, também essa região de horário, a nossa opção também teve uma queda. Certo? A nossa opção também teve uma queda. Nesse ponto, a ação se valorizou cerca de 50 centavos. Correto? Uma valorização de cerca de 50 centavos. E a nossa opção, por ter delta meio, delta 40 e pouco naquela ocasião, pegou a valorização referente, tá,
a movimentação do ativo. A gente vê aqui que deu 18 centavos. Tá? Então o delta pegou quase metade de todo o movimento do ativo. Então se a ação valorizou 50 centavos, ele deu quase 25 centavos aqui de valorização por conta do delta. Ele que é o responsável por nos dar lucro e prejuízo, tá? Em cima da variação do ativo. Então o delta ele vai representar esse acelerador aqui para gente. Então se uma ação que você pega em uma forte tendência, comprou uma opção, uma call a seco, por exemplo, a ação começa a subir bem rápido, esse delta ele também vai sofrer alteração. O nosso delta que era meio, ele vai começar a ganhar força, tá? O delta que era meio aqui nesse ponto, ó, o delta que era meio nesse ponto, ele vai ser adicionado mais valor. Porque a opção ela está em constante movimento. As gregas não param de se movimentar. Porque o ativo ele não para a sua movimentação. Então a constância desse movimento, dentro de uma tendência obviamente, vai fazer com que a nossa grega também ganhe valor. Tá? Mas eu vou deixar para a próxima videoaula aí essa explicação da grega que vai trazer o valor ao delta. Todo mundo já sabe que é o gama, certo? Então nosso delta está em constante movimento e com a alta do ativo ou a queda do ativo a gente vai ter a expectativa da valorização ou desvalorização dessa opção, certo? Então para resumir tudo que a gente tinha para falar aqui sobre delta, pessoal, tem mais uma curiosidade, né? Ele chega a ser engraçado, né? O que é engraçado? Que essa medida, assim, ela é como um velocímetro de um carro. Então tá toda hora mudando. Tá? O que isso tem a ver com o delta? Que o delta ele sobe e cai à medida que o mercado varia. Então se a nossa ação está subindo e eu estou comprado em call, o nosso delta também vai ficar subindo. Se a nossa ação está caindo e eu estou comprado em put, o nosso delta também vai ter valorização para agregar valor a put. Tá bom? Então esse exemplo aqui, ó, que eu tenho aqui, ele resume muito bem toda a estrutura do delta. Então vamos imaginar que a Petro 4 subiu 10 centavos. E as opções que a gente possui tem 20%, né, de delta, está lá no delta 0,20. Então é esperado que essa opção se valorize 2 centavos, tá? Porque seria os 20% de 10 centavos que foi a valorização do ativo. Beleza? Pode parecer pouco, mas como a ação custava cerca de 2 centavos, a gente dobrou o valor, a gente está tendo 100% de lucro nessa opção. Tá? Então, quanto mais fora do dinheiro, tá? Quando a opção ela é mais fora do dinheiro e mais barata for, menor será esse delta. Essa aqui é a nossa lei de compensação. Quanto mais barato for uma opção, menor vai ser esse delta e maior pode ser a velocidade que ela vai ganhar se acertar o movimento do ativo. Tá bom? Como assim, Gustavo? Temos aqui a nossa ação. Se ela disparar para cima, o movimento gerado pelo delta vai ser de aceleração. O ativo vai ter uma aceleração também por conta da alta. Nossa opção, né, vai ter uma aceleração por conta da aceleração do ativo. Então se você tem um delta de 1 centavo, de 1%, a gente passa a ganhar toda essa velocidade por conta do ativo objeto. Então a gente olhar na escalinha do delta aqui, a gente vê, por exemplo, aqui na série C, os deltas já bem apertadinhos, né? Porque está no final do exercício. O que acontece aqui agora? Tem esse delta de 1 centavo nessa série C, strike de 32,51. Tem 1% só de delta. Se o ativo disparar para cima, a Petro sair do 31 e chegar no 32,50, esse delta que era 1 centavo aqui, ó, automaticamente ele vai virar um delta meio. Ele vai ganhar aceleração por conta disso. Certo? Então sempre que você imaginar, poxa, como é que eu faço o cálculo para ter uma estimativa de lucro ou prejuízo que essa ação possa me gerar? A gente vai olhar o delta. Então se tu está comprado com um delta meio, a ação subiu R$1, você tem cerca de 50 centavos de valorização por conta do delta. Beleza? Então a gente finaliza aqui esse raciocínio de delta. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal, curta, compartilha, tá? Ative as notificações, que é muito importante. E a gente vai manter essa série aí sobre gregas. Próxima grega a gente entra com gama, vega, teta e vai explicar 100% aí como funciona esse mistério das opções. Tá bom? Eu sou o Gustavo e esse é o canal Buscando a Meta. Deixa aqui meu abraço e até a próxima, pessoal.